Imagina a situação. O governo precisa emplacar um nome importante, alguém que vai ter um papel crucial na Advocacia Geral da União, e a sabatina no Senado está marcada. Mas tem um detalhe bem importante. Os documentos essenciais para essa aprovação simplesmente não chegaram. Parece enredo de série política, né? Mas é a mais pura realidade no Brasil de hoje. Fica ligado porque a gente vai destrinchar tudo isso agora aqui na Closer Brasil. Estamos falando de Jorge Messias, o nome escolhido pelo presidente Lula para assumir a Advocacia Geral da União, a AGU, uma posição de peso que exige total confiança e, claro, uma aprovação rigorosa pelo Senado Federal. A data para essa sabatina, que é um verdadeiro interrogatório público, já está prevista, 10 de dezembro. Mas olha só, a burocracia, ou melhor, a falta dela, está criando um nó que pode atrasar todo o processo. Para quem não sabe, o processo de indicação para cargos como esse passa por uma etapa fundamental na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ do Senado. E para que essa comissão possa analisar o indicado com a devida seriedade, é exigido um conjunto de documentos. Não é qualquer papel, não. Estamos falando de um histórico profissional completo, certidões que comprovem que a pessoa não tem dívidas fiscais, que não responde a processos judiciais, enfim, um raio-x da vida do indicado. Essa exigência não é à toa. Ela foi criada justamente para dar mais rigor às sabatinas, para evitar que indicações importantes fossem aprovadas sem um escrutínio detalhado. É uma forma de garantir transparência e responsabilidade nas escolhas do governo, assegurando que apenas nomes com a devida qualificação e idoneidade assumam posições estratégicas para o país. E é aí que a coisa fica interessante, ou melhor, preocupante. Até o momento, o governo Lula simplesmente não encaminhou essa papelada essencial para a CCJ. É como se você fosse fazer uma prova importantíssima, mas esquecesse de levar o material de consulta que é obrigatório. Sem esses documentos, a sabatina, conforme as normas atuais, se torna inviável. É o que dizem os próprios aliados de Jorge Messias que conversaram com o jornal Folha de São Paulo. Eles ressaltam que a ausência desses registros inviabiliza a realização do processo conforme as regras em vigor, gerando um impasse. Pensa comigo, se nem os aliados do indicado conseguem justificar a falta, é porque a situação é, no mínimo, delicada. A ausência desses registros não é um mero detalhe. Ela impede que os senadores façam seu trabalho de forma adequada, analisando o currículo e a idoneidade do futuro AGU. Isso compromete a lisura e a seriedade do processo que a Constituição exige. Mas espera aí, tem mais um personagem nessa história que quer acelerar o passo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele já demonstrou interesse em dar um empurrãozinho nesse trâmite. Segundo a Folha, Alcolumbre quer reduzir o tempo para que Lula e o próprio Messias possam conversar com os senadores. Ele chegou a declarar a interlocutores que, para ele, a publicação da indicação no Diário Oficial da União já seria suficiente para dar início à sabatina. E foi além. Sugeriu que, se os documentos não chegarem, ele enviará apenas a cópia dessa publicação aos membros da CCJ. Uma manobra para tentar contornar a exigência e não atrasar a agenda do governo. Isso levanta uma bandeira amarela, não é? Será que a pressa não pode comprometer a análise rigorosa que se espera de um cargo tão importante? A ideia de passar por cima da exigência documental, mesmo que com a melhor das intenções de agilizar, pode gerar precedentes questionáveis e enfraquecer o papel fiscalizador do Senado. A integridade do processo está em jogo. Do lado do governo, a avaliação é que essa exigência de documentos, de fato, poderia adiar a análise na comissão. Mas eles garantem, com a mão no coração, que a intenção é encaminhar todos os papéis em greve. E para tentar acalmar os ânimos, eles usam um exemplo recente, o caso de Cristiano Zanin, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. No caso dele, os documentos foram enviados ao Senado 12 dias depois da publicação oficial da indicação. Ou seja, há um histórico de atraso, mas com a entrega posterior, o que, segundo o governo, demonstra que o processo pode ser flexibilizado. Essa situação toda nos faz refletir sobre alguns pontos cruciais. Primeiro, a importância do rito democrático. A sabatina não é uma mera formalidade, é um pilar da transparência e do controle do legislativo sobre o executivo. Ignorar ou flexibilizar as regras pode abrir portas para indicações menos qualificadas ou até mesmo problemáticas no futuro.
fragilizando as instituições. Segundo, a questão da agilidade versus a rigorosidade. É compreensível que o governo queira ver seus indicados empossados rapidamente, principalmente em cargos estratégicos como a AGU. Mas essa pressa não pode atropelar a necessidade de uma análise minuciosa. O histórico profissional e a idoneidade fiscal e jurídica de um indicado são informações básicas para qualquer avaliação séria e não podem ser negligenciadas. E por que esse atraso está acontecendo? Seria uma estratégia para testar os limites do Senado ou apenas uma falha na coordenação interna do governo? Independentemente da razão, a percepção que fica é de uma certa desorganização, ou, no mínimo, de um descompasso entre as expectativas do Executivo e as exigências do Legislativo. Essa falta de comunicação clara pode gerar atritos desnecessários. O caso de Zanin pode ser um precedente, sim, mas cada indicação tem suas particularidades e o contexto político é sempre dinâmico. E a pressão para que Jorge Messias apresente sua documentação completa é um termômetro da seriedade com que o Senado, ou pelo menos parte dele, encara essas aprovações. É um sinal de que a Casa Legislativa não quer ser vista como um carimbador de indicações. O que está em jogo aqui não é apenas a nomeação de um indivíduo, mas a credibilidade do processo de sabatinas no Brasil. Uma sabatina sem a documentação completa é uma sabatina capenga que não cumpre seu papel de fiscalização. E isso, para a saúde da nossa democracia, é um ponto de atenção que merece toda a nossa vigilância. O resultado dessa queda de braço vai moldar como futuras indicações serão tratadas. Então, o cenário é esse. Jorge Messias espera sua sabatina, o Senado espera os documentos e o governo promete que eles vão chegar. Acompanhar essa novela é fundamental para entender os bastidores da política brasileira e como as peças estão se movendo no xadrez do poder. Será que a sabatina acontecerá na data prevista ou a falta de documentos vai adiar a decisão? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a Closer Brasil estará aqui para te manter informado com análises aprofundadas e sem rodeios. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.